caçador. E todo bom guerreiro não anda só, tem sempre um irmão merecedor. O rei das matas, o meu protetor. O rei das matas, o meu protetor. Saravá, meu pai, Oxóssi, sua bênção, meu Senhor. 3 pessoas. Saravá, meu pai, Oxóssi, sua bênção, meu Senhor. Saravá, meu pai, Oxóssi, sua bênção, meu Senhor. Saravá, meu pai, Oxóssi, sua bênção, meu Senhor. Se eu ficar aparecendo. Sou filho do guerreiro de uma flecha só. Sou filho de Oxóssi, caçador. Ele é mensageiro do Pai Maior e cumpre sua missão com muito amor. O rei das matas, o meu protetor. O rei das matas, o meu protetor. Saravá, meu pai, Oxóssi, sua bênção, meu Senhor. Saravá, meu pai, Oxóssi, sua bênção, meu Senhor. Siga não foi? Sou filho do guerreiro de uma flecha só. Sou filho Olha o de José Oxóssi, Alexandre. caçador. E todo bom guerreiro não anda só. Tem sempre um Ela irmão inteira, merecedor. O rei das matas, o meu protetor. Família feliz. Eu tô olhando quem tá chegando, meu amigo. Tudo jóia, né? Azuca, Simone. Todo mundo chegando. Sou filho do guerreiro de uma flecha só. Sou filho de Chegando, Oxóssi, galera. caçador. Chegando. Ele é Boa noite aí. mensageiro do Pai Maior e cumpre sua missão com muito amor. Oi. Só do Oxóssi nas matas. Boa noite, gente. Vocês estão chegando aí devagarzinho aí. É a primeira live aí da Aldeia de Boiadeiro. Espero que essa seja só, assim, o pontapé inicial, né? Que a gente possa fazer muitas e muitas aí nesse decorrer aí da pandemia. Muita gente aí que tá sem poder ir nos terreiros, né? Sem poder trazer suas entidades, buscar, né, a firmeza lá no seu dia a dia aí, nos seus terreiros aí. Então vão chegando aí, vão falando onde vocês são aí. Tem meu amigo Xará que tá aqui, que eu já vi, o Bradock, Carol. Tem o nosso amigo Buiú, tem o Lucas. Boa noite, Lucas, meu pai Oxóssi que te abençoe. Azuca. Yuri também. Ó, Yuri, seja bem-vindo, Yuri. Essa live aí vai ter muita coisa pra você ouvir, tá? Muita coisa boa.
Vamos lá, tem mais aqui. Tem a Ellen. Oi, Ellen. Cadê o nosso amigo Marcelo? Chama ele aí. Deixa eu ver quem mais aqui. Simone. Meu pai Oxóssi abençoe. Quem? Larissa. Boa noite, Larissa. Seja bem-vinda. Vamos chegando, gente. Vamos dando aí seu ar da graça aí. Que a gente vai, daqui a pouco a gente vai começar a falar aí de coisas boas aí, né? Que é a mediunidade, pessoas que estão com algumas dúvidas aí. Se tiver alguma dúvida a respeito de mediunidade, de como saber se é médio ou se não é médio, né? Tem essas questões que a pessoa fica aí querendo saber se é médio. Tem muita coisa boa aí que a gente vai falar bastante. Cristiane, boa noite. A Rita, nossa querida secretária. Ela tá aí também, ela não pode perder jamais. Tem muita gente boa chegando aí. Boa noite para todos. Fala aí de onde vocês são aí, gente. Cadê o Samuel, hein? Samuel não apareceu aqui ainda. Ele tá com vergonha, tá com vergonha. Bem, gente, tem muita gente, né, que pergunta, né, a respeito de mediunidade, como que deve ser tratada, se tem alguma consequência se não entrar pro terreiro e desenvolver, né? A pessoa fica naquela dúvida se ela vai sofrer alguma punição de não estar desenvolvendo esse dom, se tem algum problema, né, de não desenvolver. Então isso ainda existe bastante. Eu acredito que tem muita gente assim com medo até de ir num terreiro, às vezes de tomar um passe, né, de se benzer com a entidade, de pedir uma caridade com receio e medo dessas coisas aí, né, da entidade ir lá e querer incorporar nela e ela não saber como agir, não é isso que eu quero. Mas olha só, não tem nada disso, tá? Eu sei que tem muita gente que está assistindo a live aí, elas são pessoas que já foram no terreiro, do terreiro também, né? Tem lá seu desenvolvimento na Umbanda e tem alguns também aí que são do Candomblé também. Então aqui o foco hoje é a gente falar mais sobre pessoas que estão ali na Umbanda ali e que carregam aí em si aí uma responsabilidade muito grande, muito bonita, tá? Então eu acredito que muita gente fica nesse medo, nesse receio de ir no terreiro por conta disso, de será que eu vou ser médium e lá eu vou pegar a entidade, eu vou pegar alguma coisa e como é que eu vou fazer, né? Eu tô indo escondido da minha família porque eu fui convidado eu fui com um amigo me convidou, uma amiga me convidou e eu tô querendo ir mais na curiosidade para conhecer do que naquele intuito mesmo de querer alguma coisa. E por conta disso, muita gente fica com medo de receio, porque às vezes vê alguma coisa na encruzilhada, com despacho na encruzilhada, às vezes tem uma galinha ali, ou tem outros tipos de obrigação que são feitos bastante na encruzilhada, então a pessoa fica com medo, né? Que acha que aquilo ali é uma religião que está adorando o diabo ou que está pregando o mal. Mas tem muita gente também que tem essa curiosidade de ir para ver mesmo se é isso verdadeiro que os outros falam que lá é coisa do diabo. Olha atrás de mim. Olha lá. Não tem nenhuma imagem satânica. Nós temos o principal aqui, é Oxalá, que é Jesus, né, na igreja católica. Está todo de branco, braços abertos, veste o branco, simbolizando a paz, né, o caminho aberto. Também nós temos esse segmento, né, de todos nós vestimos a roupa branca, temos nosso fio de conta que representa nossos orixás, entidades. Então a pessoa fica
esse medo, esse receio de entender sobre isso, né? E tem a questão, né, como eu disse antes aí, que eu ia falar, é a respeito de mediunidade, né? Existe vários tipos de mediunidade, tá? Às vezes a pessoa entra no terreiro para iniciar, né, para seu desenvolvimento espiritual, que é na gíria, e entra, um exemplo, duas pessoas. Aquelas duas pessoas estão ali no mesmo tempo, praticando a mesma gíria, e adorem demais. A minha cachorra aqui, gente. Mas a pessoa está ali junto ali, um começa a trabalhar e o outro não. Um com a entidade já começa já a se apresentar, dar nome e começa a se desenvolver, enquanto isso o outro não está nesse mesmo ritmo. Porque o que está acontecendo? Será que essa pessoa está fazendo alguma coisa errada? Será que foi alguma coisa que o zelador, a zeladora dele mandou ele fazer e ele não fez? Pode ser, mas também pode ser que você tenha feito até mais coisa do que aquela pessoa que está já trabalhando e não está desenvolvendo. Não, a entidade não está chegando. Por quê? Pode ser, não te dou certeza. Isso é pessoas, cada um tem o seu dom. Mas eu acredito que cada pessoa tem o seu dom mais na flor da pele, né? Eu trabalho com entidade, né? Eu tenho a capacidade de incorporar a entidade. Outros médios têm a capacidade de quê? De ter a mediunidade voltada a sonhos. Então a pessoa ela consegue revelar alguma coisa através de sonhos. É uma mediunidade. Tem algumas outras pessoas que conseguem desenvolver a mediunidade com plantas, com banhos de descarrego, com plantas que podem ser feitas para chá, e em outros fins, né? Que a gente tem uma diversidade muito grande na natureza, ainda mais para quem é um bandista, né? Preserva muito, o foco nosso é a natureza, os elementos naturais aí, que a pessoa, às vezes o médium é assim, ó, estalar o dedo já sabe, não, aquela pessoa está sentindo aquela dor, ela precisa da folha tal para isso, então eu já vou lá, já faço tal. É o dom, é a mediunidade da pessoa, porque todos nós somos médios, mesmo aquela pessoa que não vem, não é um bandista, não a pessoa pode ser evangélica, pode ser católica, pode ser qualquer religião. Todos, na nossa visão de um bandista, todos são médios, né? Só que tem graus de mais aproximação, que quando a gente chega no terreiro, a gente vai se encontrando e a gente vai se mostrando qual que é o nosso dom. E pode ser também que o médium que incorpora tenha todos os outros dons também. Ele tem um dom de clarividência, ele tem um dom com as plantas, com sonhos, com revelações. Tem médium que chega numa casa e sente um ambiente pesado só de entrar da porta para dentro da casa de alguém ou de algum estabelecimento comercial, qualquer coisa, um banco, só de passar já sente uma energia ou boa ou ruim. Então é uma mediunidade, entendeu? Tem outros médios que têm outros dons também que não chega a esse ponto. Então tem que deixar bem claro isso, porque a pessoa às vezes fica sem entender. Então às vezes o terreiro ele precisa de ter todas essas pessoas na corrente, né, que a gente fala, né, nessa união aí de mediunidade, porque nós precisamos daqueles que conseguem incorporar, a gente precisa daqueles que conseguem orientar com folhas e plantas, raízes, sementes. A gente precisa daqueles médiuns também que estão ali mais sensitivos, que têm o dom de benzer, né, com orações. Já tem aquela coisa antiga da família, né, de herança, que traz então a mediunidade, né? Então a pessoa tem essa capacidade de adquirir isso. E buscando essa ancestralidade toda aí, essa coisa toda do passado, então muita gente fala assim, meu avô, a minha avó
ela trabalhava no terreiro. É muito difícil você ouvir falar que o meu pai ou minha mãe era do santo. Tem, mas é muito mais difícil de você ouvir isso. Você sempre ouve assim, meu avô trabalhou, a minha avó trabalhou, né? Então aí a gente fica sempre assim, eu vejo desse jeito que pula um ciclo da vida. Não vem muito de pai para filho, vem muito de neto e avô ou avó, vem muito nesse aspecto, né? Então, por exemplo, meu irmão de sangue também, chefe de terreiro, ele trabalha, tem o terreiro dele, legal. Eu fui desenvolvido na casa dele, não na mão dele, mas fui desenvolvido lá com pessoas que eu tive privilégio, né, de ser desenvolvido, que foram uma família que me acolheu como um filho mesmo de sangue. Então eles me deixaram aonde eu cheguei hoje. E o meu avô, ele trabalhava, né, já é falecido, né, já fez a passagem, ele trabalhava. E com isso nós adquirimos algumas entidades dele, né, que a gente fala, eu tenho a entidade que eu herdei do meu avô, eu tenho a entidade que eu herdei da minha avó. Então, na minha família, o meu avô era do santo e trabalhava na Umbanda. O meu avô materno, da parte da minha mãe. A minha avó, da parte do meu pai, era benzedeira. Então, a gente acaba herdando coisas da nossa árvore familiar, né? Então, isso vem chegando pra gente. Mas aí, eu ganhei algumas entidades que eram do meu avô e meu irmão também. Mas aí eu falo para você, se você também que é do santo, trabalha, você tem herança de um santo de alguém da sua família, beleza, né? É um presente que Oxalá dá pra gente. Mas e o seu, né? Você trabalha aí, às vezes você tem um preto velho que era do seu avô, da sua avó, né? Mas cadê o seu? Você também tem o seu, né? Eu falo isso porque muitas vezes a pessoa quer viver em cima do que o outro construiu, né? Cada um de nós constrói a nossa vida mediúnica, né? Com as nossas entidades. As entidades levam a gente numa constante evolução. E isso é muito bom. E com isso a gente vai chegando num ponto mais de conhecimento. As entidades vão nos mostrando mais que a gente é capaz, vão abrindo portas para a gente, né? E são essas portas muito, como é que eu posso falar? Muito importante para a gente, né? Então a pessoa fica assim naquela evolução constante, não tem como voltar atrás, né? Aí outra coisa também, gente, e quando, um caso aqui até de uma filha de santo minha, né? Ela ficou um tempo afastada e agora está retornando. Ela na época ela trabalhava e agora ela está voltando com uma certa dificuldade. O que está acontecendo, né? O que pode estar acontecendo? Olha, isso acontece porque teve um esfriamento no ori dela, né? Na cabeça dela. Então isso vai voltando aos poucos, né? A entidade vai se aproximando e vai chegando aos poucos. Com isso a gente tem que fazer um pouco mais de concentração, né? De meditação com a entidade. A gente tem que fazer algumas obrigações. Então isso vai voltando novamente e ficando mais próximo e mais fácil de lidar. Porque o médium ele afasta do terreiro por vários motivos, né? Às vezes é por conta de família, é o trabalho, muita coisa acontece, né? Mas a entidade não afasta da gente, jamais, né? Por mais que você às vezes tenta esquecer aquela entidade, né? Às vezes você está com alguma quizila ali na casa ali, mas a entidade não te abandona, tá? Isso aí é um fato e eu acredito que cada um de nós aí já teve uma experiência desse tipo, né? De decepção, de algum problema que a vida às vezes nos proporcionou nesse caminho, né? Então a gente vai ficando um pouco
Uma boa noite aí, meu amigo Zé Pilintra. Seja bem-vindo. Acho que a gente conversou ontem, né? Seja bem-vindo aí. Mas a gente fica sempre nessa preocupação, né? De ajudar o outro e trazer. E uma coisa, gente, que eu falo bastante aqui para os filhos de santo aqui da casa é o seguinte. Quando a gente vai, né, pro terreiro, que a gente vai trabalhar, vai buscar a doutrina, vai trabalhar com a entidade, o que eu gosto que os médios daqui da casa façam? Não assim, evitar locais sujos, né, espiritualmente falando, bares, encruzilhadas, ficar parado muito na encruzilhada. É lógico, da sua casa até chegar no terreiro, você vai passar por várias encruzilhadas. Eu falo parar, ficar ali parado ali, porque você está indo para um lugar que você vai trabalhar. E ali naquela encruzilhada pode ser que esteja uma energia negativa e vai te prejudicar lá na frente, né? Talvez seja uma coisa boba, mas passa despercebida e as coisas vai ficar complicadas. Então, eu peço muito assim, os médios. Eu falo isso não só para os médios aqui da casa minha, não. Mas eu falo para qualquer médio, tá? Isso aí é uma coisa que tem que ser verdadeira. Porque você saiu da sua casa, vai com a sua mente pro terreiro. Vai, toma o seu banho de descarrego, firma sua vela na sua casa, tá? Que é muito importante você afirmar uma vela pro seu anjo da guarda, ou até mesmo para o seu orixá, que uma coisa que eu aconselho muito também as pessoas terem em casa é um copo com água, tá? E uma vela branca, sempre acendendo para o seu anjo da guarda, porque nós que somos da Umbanda acreditamos muito na firmeza para o anjo da guarda, e isso é muito forte. Então, saiu da casa, vai direto para o terreiro, não para em lugar nenhum. Se você tiver de fazer alguma coisa, eu esqueci de comprar champanhe da Pombagira, eu esqueci a cerveja do meu malandro, ou esqueci de comprar um cigarro que ele gosta. Enfim, a gente esquece tanta coisa, mas se programa para aquele dia ser aquele dia assim, vou sair da minha casa e vou para a casa do babá ou do zelador, nós vamos trabalhar lá e vamos fazer um trabalho lindo. Porque isso faz muita diferença. Eu acredito que muita gente às vezes já chegou no terreiro desanimado, né? Desacreditado assim, para ali, encosta na parede e fica. Ai meu Deus, tomara que essa gira termine logo, que eu tô doido para ir embora. Isso acontece porque não é fácil trabalhar o dia inteiro para quem trabalha, né? Todos nós trabalhamos, eu também trabalho, e chegar e encontrar dar de frente com o trabalho. Aqui na nossa casa aqui nós trabalhamos assim, né? Ano passado eu consegui fazer um trabalho toda semana, toda quinta-feira. E esse ano, até hoje, eu consegui realizar só 2 trabalhos, né? Por conta da pandemia, eu tô evitando ao máximo, porque tá muito complicado. Mas eu sempre tô junto com os filhos aqui, falando o que tem que fazer, o que não tem, porque a gente tem que preocupar bastante a esse respeito, né? Porque não tem volta não, né? Depois que pega é só Deus para nos livrar dessa doença aí. Mas o médium também, ele fica muito assim, querendo saber, ô pai Alexandre, eu posso assim tomar uma cervejinha antes de ir pro terreiro? Eu posso, às vezes, tomar uma cachaçinha só para esquentar o corpo e tal? Falou, gente, é um local sagrado. O seu corpo é um templo sagrado para o seu orixá e até mesmo para a sua entidade. Então é um momento de purificação, não é um momento de imundície, né? Então é bom que você respeite isso. E outra coisa que eu falo, se o trabalho tem hora de começar, chega antes, pelo menos uma meia hora, 40 minutos antes. Por quê? Para você chegar, colocar a sua roupa, tá? Para quem gosta de vir já com a roupa de santo, beleza, tranquilo. Isso aí é preferência de cada um. Mas eu falo assim, você chegar, para você ir no seu altar ali, no seu congá ali, cumprimentar seu orixá, cumprimentar as suas entidades, cumprimentar os assentamentos da casa e parar e descansar. Desligar do celular,
desligar do mundo lá fora, para você ter um controle, um esvaziamento da sua mente que vai te deixar você tranquilo para sua entidade chegar. Porque o médium, às vezes, ele chega com pensamento lá na rua ainda. Então, não consegue concentrar. Eu não estou conseguindo firmar na minha entidade. Por quê? Não consegue porque o pensamento está lá fora, né? O corpo está aqui, mas a mente está lá fora. Eu tenho o meu propósito seguinte: quando eu estou na frente do altar, eu já entrego logo e eu falo para o meu próprio orixá, falo, ó, eu sou a sua ferramenta, pode fazer o que quiser, eu estou aqui para servir as vontades das entidades e dos orixás. Então eu me entrego, é uma entrega, a gente tem que se entregar. Então quando a gente começa a fazer isso, a gente vai vendo resultados que vai nos mostrando cada vez melhor. É um trabalho por vez, né? Então sugar o máximo daquilo. Porque uma coisa, gente, que é muito interessante que acontece é o que? Quando eu falo por mim, né? Às vezes antes de começar, eu brinco com um, brinco com outro, a minha cabeça fica desorientada, mas por dentro eu fico naquela aflição como se fosse o meu primeiro trabalho. Até hoje eu tenho essa sensação de viver o primeiro trabalho. Eu espero nunca acabar essa sensação, né? Que é muito boa. Mas às vezes, quando a gente está na frente do altar, a gente vai abrir um trabalho, às vezes a gente começa a falar algumas palavras, né? De abertura, de firmeza, que a gente, quando se entrega, a gente começa a falar, a gente acaba falando coisas que a gente nem está ouvindo, né? Porque a entidade está falando. E muitas vezes, muitos médiuns não ficam ligados no que a gente fala, né? Ou que a entidade fala, porque é muito fundamental os médiuns entenderem a palavra naquele momento, porque pode estar servindo para aquela pessoa, mas pode estar servindo para uma pessoa que você conheça e precisa de ouvir uma palavra daquela. Então, sempre a pessoa tem que ouvir o seu zelador, a sua zeladora, as suas entidades, para que as coisas fiquem bem entendidas, né? Tanto com você como com seu pai de santo. Porque é uma família, né? A corrente, a gira é uma família. Então nós precisamos estar nessa união aí para que tudo dê certo, que corra tudo perfeitamente. E tem aquela outra questão, né, que muita gente também, né, às vezes fica perguntando: ô pai Alexandre, eu fiz uma obrigação pro Exu, só que eu não vi resultado nela ainda. Meu caminho está todo fechado. Eu não consigo, eu trabalhava num lugar onde eu não entendia muito bem com a pessoa, mas aí eu fui mandado embora depois que eu fiz a obrigação. Por quê? Meu caminho, em vez de abrir, ele fechou. Bem, gente, como que você conhece e entende o que é um caminho aberto, o que é um caminho fechado, né? Como que você compreende isso? Porque muitas vezes a gente faz uma obrigação, vamos pôr lá, um exemplo, a gente faz um padê pro Exu, a gente faz o padê pro Exu, aí bate o paô pro Exu, Exu abre meus caminhos porque eu preciso arrumar um emprego, né? Às vezes eu tô assim, o Exu, eu tô trabalhando, mas não tô muito satisfeito no meu trabalho lá, eu queria que as coisas melhorassem no meu trabalho para mim. Então, às vezes você faz aquele padê pro Exu, o Exu tá ali, captando tudo que você fala, tudo que você pede, todos os seus sentimentos, tudo está ali entregue para o Exu. Aí num belo dia, seu patrão chega e te manda embora. Você perde aquele emprego depois que você fez essa obrigação. Eu falei, agora não estou entendendo mais nada. Eu fiz a obrigação para o Exu pedindo para abrir meu caminho e fez ao contrário, ele fechou meu caminho. Mas aí que tá, gente. Aonde está o caminho aberto, onde está o caminho fechado? Exu entende que vai fazer o melhor para você, né? Então, o que ele fez? Pode ter feito para você, ele pode ter te livrado de uma coisa que é muito pior lá na frente. Não adianta nada você trabalhar num ambiente onde você não combina com certas pessoas, né? Não adianta. Não tem como melhorar a cabeça do ser humano. Então, o Exu vê naquilo ali uma possibilidade de tirar você e te encaixar em outro lugar. Muitas vezes a pessoa assim, eu saí, mas eu tô com muita fé que eu vou arrumar outro emprego. E aí, se você não arrumar?
Você vai deixar de correr atrás das suas coisas? Você não pode. Exu abre o caminho da pessoa de uma forma, mas ele não espera que você fique sentado, de perninha cruzada, de braço, de mão assim, ó, pensando na vida, assistindo Netflix, né? Ou assistindo Big Brother, e fala assim, não, daqui a pouco o Exu vai bater na minha porta aqui e vai me dar de presente meu trabalho. Não vai de jeito nenhum. Ele, pelo contrário, ele vai cortar tudo que ele te deu. Se ele cortou o seu trabalho, mas na intenção de arrumar outro, você pode ter certeza que o Exu ainda vai fechar ainda mais seu caminho. Aí sim que você vai ver que é o caminho fechado. Porque o Exu está te mostrando uma possibilidade, né? Então, se você quer um trabalho, quer fazer uma obrigação para o Exu, entrega para ele, entrega de coração, pede de coração, mas vai atrás, entendeu? Eu tenho certeza que cada passo que você der vai ser uma flor que ele vai plantar no seu caminho. Então, isso aí, ele vai trazer para você coisas que às vezes você nem estava esperando aquilo, entendeu? E aí muita gente me fala, muita gente já me perguntou que às vezes eu encontro com pessoas ignorantes, né? E fala assim, mas macumba, aquilo ali é só coisa do diabo. Exu, aquilo ali é o diabo em pessoa. Gente, quem viu o diabo até hoje aí? Eu nunca vi. Pra te ser sincero, eu nunca vi. Pode ser que algum dia apareça na minha frente, mas eu não sei se ele tem chifre, se ele tem rabo. Mas nas imagens de Exu tem chifre, tem rabo. O que tem isso? Poseidon não usa um tridente? Ele é o diabo? Não é não, ele não é um deus? Muita gente não faz questionamento sobre isso, sobre o tridente não é coisa do diabo. Poseidon não era um diabo. O chifre, na natureza, todos os animais têm chifre e têm rabo. É uma ferramenta de defesa natural do animal. Não quer dizer nada, entendeu? Não tem nada de errado. Mas eu já vi, eles matam galinhas, matam bode, matam cabrito para fazer pacto com o diabo, que é para fazer inúmeras coisas. Gente, muita coisa sem fundamento. É lógico, a Umbanda não revela todos os trabalhos, né, que a gente realiza, mas eu posso te garantir que não é nada disso, né? Uma coisa que eu estava até estudando um pouco a respeito de uma pessoa, vamos lá, uma pessoa que faleceu. A pessoa faleceu. Na Igreja Católica, elas celebram a missa de 7º dia, não a de 6º nem de 8º dia, a de 7º dia, e depois vai celebrar a missa com 30 dias, com um mês. Não celebra ela com 29 nem 31. Por quê? O nosso entendimento na Umbanda, ela entende o seguinte: a pessoa fez a passagem, né? Já não está nesse plano mais. O seu corpo vai voltar para onde ele veio, né? Do pó viemos, do pó retornaremos. Não é assim que está escrito na Bíblia? Beleza. Aquele corpo já não pertence mais àquele espírito. Na Umbanda, a gente entende o quê? Que o espírito daquela pessoa que fez a passagem, está em outro plano, ela está ainda adormecida. Ela está como se estivesse num coma, né? Quando inteirar o 7º dia, naquela mesma hora onde ele faleceu, ele desperta. E esse despertar, ele vem entender o que aconteceu com ele, né? Então ele recebe a notícia que ele faleceu. Então dali até inteirar os 30 dias, ele vai olhar tudo, ele vai se despedir daquele plano. Então a missa de 7º dia vem para dar aquela luz para ele, aquele fortalecimento para ele, para que ele entenda que ele não está mais nesse plano. Isso é o consentimento que eu entendo de Umbanda, né? O que eu estou passando para vocês.
E quando inteira lá os 30 dias, é onde tem, igual no filme do Ghost, né? Que teve aquela luz, segue o caminho da luz, né? Mas aquilo que aconteceu assim, o cara morreu, já começou já a aparecer a luz, né? Então não é assim, né? Foi encurtado ali para poder entender logo o filme e acabar ele logo. Mas eu acredito, e muita gente da Umbanda acredita que é dessa forma que acontece. Então, dali em diante, o espírito daquela pessoa, ela segue para aquele plano e encontra ali a paz ali com os entes queridos, com as pessoas que ele deixou, né, que já tinha deixado ele, então ele vai encontrar lá com aquelas pessoas. Mas se acontecer daquela pessoa que faleceu às vezes não receber a missa, né, e o que acontece? Aí é onde a Igreja Católica fala das almas do purgatório. Ele fica preso naquele plano e não consegue mais voltar para o corpo dele, porque o corpo dele não está mais ali, não tem como ele voltar, né? Reencarnar novamente. Então, aquele espírito ele começa a definhar, né? Ele começa a perder a sua magnitude, a sua beleza. Então ele vai definhando, onde ele fica preso nesse mundo sem condições de ir para um outro plano. Na Umbanda, muitos trabalhos, muitos rituais que usam animais, a gente corta o bicho, né, no modo mais cru de falar, para quê? Para aquele ectoplasma, né, que tem no sangue, aquilo que alimenta aquele espírito para ele voltar. É como se fosse um alimento de evolução para ele conseguir, então, algum dia enxergar aquela luz. Então, por isso que tem muitos trabalhos, tem pais de santos aí, né, que pega ali o sangue ali, põe um pouquinho de cachaça e dá para os filhos tomar ali. Não existe isso não. Isso é coisa de doido, tá? Porque é perigoso até o médico pegar uma doença naquele sangue. Não tem isso. O sangue está naquele ritual de entregar mais uma energia para aquele espírito, para que ele consiga evoluir na sua jornada. Então, muitos trabalhos ficam mal entendidos por conta disso, porque a pessoa não entende essa questão que eu estou te passando agora. Oi, gente, se alguém quiser perguntar alguma coisa aí, tá? Pode perguntar, pode ficar à vontade aí e perguntar, tá bom? Enquanto isso aí, eu vou falando aqui, tá? Igual um louco. Tomar um cafezinho, que eu sou filho de Deus. Mas pode perguntar aí, tá, gente? Pode ficar à vontade aí. Poliana, boa noite. Seja bem-vinda, né? Tá tudo certinho, né? Gente, pode chamar os seus amigos aí, tá? Pode compartilhar a live aí. Se tiver alguma dúvida aí, pode perguntar também, tá bom? Mas aí, voltando, vamos voltar a falar do Exu aí. Enquanto não parece pergunta nenhuma, a gente vai falando do Exu. Então, o Exu ele é muito vítima de muitas pessoas, né? E muita gente acha que o Exu ele é escravo do orixá. Não, Exu não é escravo de ninguém. Exu tem a mesma luz que qualquer orixá, né? Então, muita gente fica nessa dúvida aí. Será que o Exu ele é escravo? Será que ele tem mais voltado para o lado negativo que positivo? Na verdade, gente, Exu é uma pureza só, entendeu? O que faz a maldade é a cabeça do ser humano. Somente isso. Não tem Exu não vem aqui no meu ouvido soprando, falando que eu tenho que fazer uma maldade para alguém. Não. Isso aqui está na minha cabeça. A maldade sai da minha cabeça. O Exu ele é o mais próximo da gente, né? Porque ele consegue fazer uma linha de ponte com o outro lado e o nosso. Então ele é muito entendido nas coisas que a gente faz aqui na vida, né? É um Exu, é um orixá, é um catiço para muita gente que entende muito o que a gente vive. Então ele é muito próximo a gente.
E já me perguntaram também qual que é o Exu mais forte que existe, né? Qual é o mais poderoso. Gente, Exu é um Exu. Não tem aquele mais forte, aquele mais poderoso. Ah, o Tranca-Rua é o mais poderoso? É o Tiriri? É o Marabô? Enfim, não tem aquela entidade mais poderosa, né? É o médium que vai fazendo com que aquela entidade vai ficando com mais conhecimento, né? Um médico que começa a desenvolver hoje não vai ter a mesma capacidade do médico que já trabalha há anos com Exu. Pode ser também que você trabalhe com o mesmo, está numa casa que tem o mesmo Exu, a mesma pombagira. Eu estou falando Exu, gente, porque a pombagira também se qualifica como Exu, tá? Só que é um Exu no estado feminino, tá? Então é a mesma entidade, é um nome só, tá? Um Exu, Exu, claro, o Exu. Tomar um cafezinho. Mas muita gente fica nessa dúvida aí a respeito desse Exu aí, né? Como que vai ser daqui para frente, né? Ah, e outra coisa que eu gosto muito de falar, até aqui no terreiro aqui, é a respeito de postura do Exu. Muita gente pensa assim, o Exu é um ser maligno, né? Algumas pessoas um pouco sem conhecimento e acham que a mão tem que ficar trevada, né? Aquela mão assim, ou a mão torta. Agora imagina aí, se o Exu precisar de cortar alguma coisa, como que ele vai trabalhar dessa forma? O Exu não tem deficiência, ele não tem a perna torta, ele não tem posturas que muita gente coloca nele. O Exu é reto, ele não vai deixar de ser Exu por estar empinado, bem movimentado, não tem por que isso. Então, isso também eu falo porque cada terreiro tem a sua doutrina. E eu estou doutrinando meus filhos dessa forma, a trabalhar normal. Porque não vai mudar em nada no Exu deles. Não vai deixar de ser um Exu porque ele está com a mão normal, não está com a mão torta. Então a gente tem que entender isso aí para ficar muito bem entendido, né? Alguma pergunta aí de alguém? Muito bom. Bem, gente, falar um pouco aí também, né, de pombagira. É comum ter no terreiro várias pombagiras com o mesmo nome. Exemplo, Maria Padilha. Pode ser que tenha 3, 4 Maria Padilha no terreiro. Não diferencia em nada. Todas as pessoas têm a mediunidade, depende do desenvolvimento. Tem essa dúvida. Vou responder isso agora para você, Poliana. Né? Então, o Exu, ele pode ser que a pombagira tá ali, mas não quer dizer que é a mesma pombagira, não. Porque tem várias falanges, né? Então, pode ter 10 pombagiras do mesmo nome, 10 Exu do mesmo nome. Não tem nada a ver, não. Porque as falanges são muito grandes, muito infinitas. Então, respondendo, né, a pergunta da Poliana aí, quem tem mediunidade depende do desenvolvimento. Olha só, a pessoa não é obrigada a desenvolver, né? A pessoa não tem a necessidade de desenvolver, ela precisa cuidar, né? Não é porque você tem muita visão, né? Você consegue enxergar vulto, você não consegue dormir direito, eu sou médio, eu tenho que desenvolver. Isso é você que escolhe, tá? Chega num certo ponto que você vai ficando encurralado. Então você tem que ter essa opinião aí de querer desenvolver ou não. Mas a gente consegue também cuidar do seu santo sem precisar desenvolver, né? Olhar tudo direitinho, sem ter nenhuma dúvida de nada. Como desenvolver a mediunidade? Olha só, para desenvolver mediunidade, não tem como você desenvolvê-la sozinha, se for o caso da sua dúvida de querer desenvolvê-la em casa, né? Precisa de um terreiro,
precisa de ter uma pessoa responsável para desenvolver sua mediunidade, né? É como eu já disse, às vezes a mediunidade ela pode ser que não seja uma mediunidade de incorporação, que seja uma mediunidade de clarividência, né? De a pessoa que desenvolva um outro tipo de dom. Então a pessoa fica aí nessa dúvida aí, será que eu preciso entrar no terreiro para desenvolver? Se a pessoa quer desenvolver essa mediunidade, ela precisa ter um terreiro, ela precisa ter uma pessoa responsável por isso, tá? Aperta no meio aqui, ó. Gente, a mediunidade, ela tem muita gente, às vezes, que vive uma vida, às vezes chega no final da vida, assim, não falar final não, que é uma coisa errada que eu falei agora, mas numa idade mais madura, né, onde a mediunidade se aparece. Como me conectar com as entidades? Olha só, conectar com a entidade é uma coisa que eu vou começar a desenvolver aqui na casa. Com o quê? Com meditações, né? Eu vou buscar os médios, não para uma gira de trabalho, mas uma gira de meditação, onde você vai ter um acompanhamento, né? Ou por mim, ou pela entidade que vai vir. Então a gente vai meditar. Uma coisa que eu gosto muito que a pessoa entenda, é que é o seguinte, a gente tem que conhecer com quem a gente trabalha. É bom que a gente saiba o nome do santo da sua entidade, ponto cantado, um ponto riscado. Isso é muito fundamental para o médium. Mas como que eu consigo isso? Primeiramente, você tem que meditar, buscar ele na sua mente, firmar nele sem incorporar, né? Quem trabalha sabe muito bem o que eu estou falando. É firmar nele para ele não incorporar, mas para ele conversar com você mentalmente, né? Então, para isso, você precisa ter um momento de relaxamento, de descanso, né? Por isso que eu falo muito, né? Como eu falei no comecinho da live, é bom que o médium chega antes de começar o trabalho, até uma hora antes, né? Eu falei meia hora, 40 minutos, mas que seja uma hora antes, para que você chegue, faz as suas firmezas, cumprimenta o seu santo, cumprimenta o orixá, cumprimenta a casa toda, e depois você senta num canto para meditar sobre isso, entendeu? Conectar com a entidade, porque vai chegar no ponto que ela vai te lançar alguma coisa na sua mente. Pode ser um local, pode ser um nome, né? Às vezes a pessoa não tem o nome da entidade ainda, mas ainda ela está buscando isso. Pode ser que aconteça isso, tá? Que a entidade vai te dar um nome. Com esse nome ou com esse local, é bom que a gente estude isso. Ah, mas como que eu faço para entender minha entidade? Eu posso procurar na internet? Claro, se você achar viável para você ir à internet e tiver alguma informação que vai te valer a pena, tudo bem. Se você quiser buscar num livro, né, uma informação sobre aquela entidade X ali, e o livro te der um resultado, ótimo também, né? Não tô colocando barreiras aonde você vai buscar o seu conhecimento, não. Mas também a entidade vai conversar com você, vai chegar no ponto que ela vai conversar com você. Então, para você conectar com suas entidades, primeiramente você tem que meditar em cima delas. E o terreiro é o melhor local para isso. Mas agora também tem a pandemia, né? Não tem como você estar indo lá no seu terreiro, na sua casa, para poder meditar sobre isso. Na sua casa mesmo. Faz lá, tira um tempinho de uma hora ali e tenta conectar com a sua entidade. Senta no cantinho, desliga do mundo, tira a mão do celular um pouco, toma um banho de descarrego, né? E tenta buscar aí então uma conexão aí com a sua entidade aí, com o seu orixá. Eu tenho certeza que muita coisa vai ser dita para você que vai ser de muito fundamento. Gente, pode compartilhar a live aí, tá? Com seus amigos aí, quem estiver gostando aí, vai
vai falando pra gente aí. É a minha primeira live aí, espero não tá decepcionando ninguém aí, mas se tiver também pode falar aí também, tá? É só de flores que vive o mundo não, tá? Tem espinhos também. E uma coisa, né, falando sobre isso, é muito bom, né, quando a gente pensa assim, ai, minha vida, eu vou acordar hoje, eu vou trabalhar, quando chegar tarde eu quero ir embora, quero deitar e descansar. Oh, vida boa que eu tenho, graças a Deus. Né? Eu trabalho, eu tenho meu emprego, eu tenho a minha família, tá todo mundo bem, tá tudo maravilhoso, tudo bem. Mas uma coisa que eu tô dizendo isso é porque é uma coisa que Exu fala muito aqui na casa. E os seus problemas? E aquilo que te põe medo? Aquilo que te põe dificuldade? Como que você trabalha isso? Como que você desenvolve e encara esses problemas? Você vai começar a colocar ele todo por debaixo do pano? Vai chegar uma hora que isso vai te encurralar. Às vezes o medo de fazer alguma coisa, o sem jeito para aquilo, ou como fazer isso. Então você fica preocupado com isso. Então encarar esses problemas é uma coisa que o Exu manda muito. Tem uma pergunta aqui. Do santo, você quer dizer o seu orixá, né? No caso, o seu orixá, olha, a gente consegue encaixar isso muito num jogo, né? Não tem como falar para você sim, só de olhar, mas é bom olhar no jogo para a gente poder saber seu santo sim, tá? Agora, se for santo voltado à entidade, isso é uma coisa que chega para você. Muita coisa também acontece, às vezes a pessoa entra para desenvolver, né? E vai lá na gira, tá? Faz aquela gira de desenvolvimento, né? Gira ali, os médios segurando, aí você incorpora e a entidade não dá o nome. Às vezes você está lá na sua casa, ou no trabalho, no trânsito, pum, bate um nome na sua cabeça. É aquele que é o nome do seu santo, né? Eu falo assim, entidade. Então, muitas vezes a pessoa quer ouvir o nome do santo ali dentro do terreiro. Mas só que muita gente esquece que o seu desenvolvimento não está só dentro do terreiro. O seu desenvolvimento está no dia a dia, o dia todo, né? Porque a gente deita para dormir, né? A entidade não deita, ela não descansa, é 24 horas te olhando, te observando. No momento certo, ela joga ali o nome ali. Agora, voltado ao orixá, é mesmo olhando mesmo no jogo, né? Se quiser, depois você pode me chamar aí, depois aí que a gente tenta olhar para você aí, beleza? E vamos lá, tem mais alguma pergunta? Pode perguntar, tá, gente? Pode ficar aí à vontade para saber de alguma coisa aí, tá bom? Porque a gente tá assim, né? Na simplicidade como a gente é. O nosso terreiro aqui é uma casa simples, feita de pessoas simples. Eu não espero que seja diferente, né? Porque nós trabalhamos com essa pureza aí, buscamos ser sempre pessoas de conhecimentos básicos da Umbanda mesmo. Aprofundamos no que nos permite, né? A gente não pode dar um pulo maior do que a perna. Não, que isso, não precisa me agradecer, meu amigo ou minha amiga. É um pelo outro, tá? Espero ter esclarecido para você aí o suficiente. Mas, gente, vamos... se alguém tiver mais uma pergunta, pode perguntar. Se não tiver, eu acho que a live hoje já está chegando num nível bom já, né? Falamos bastante sobre mediunidade, né? Muita coisa que foi esclarecida. Se você quiser algum tema também, né, para a próxima live também, você pode mandar pra gente aí, que eu vou fazer ela com o maior carinho e dedicação aí para esclarecer ou para mostrar, né? Porque nós estamos aí para isso mesmo. Então, dito aí, né, que o que o Exu espera da gente a respeito do que a gente faz aí, né? Porque eu já ouvi uma lenda uma vez que o Exu, ele viu dois fazendeiros conversando
e ele quis pregar uma peça, né, para aquela pessoa. Então o Exu passou no meio dos dois com o chapéu, a metade preto, a metade vermelha. Aí passou pelos dois ali e falou nada, né? Deixou os dois curiosos. Aí um falou pro outro: você viu o chapéu daquele homem? Aquele chapéu é preto. E não, aquele chapéu é vermelho. Não, é preto, não é vermelho. O Exu quis mostrar pra gente que no final daquela discussão os dois saíram brigando e não se entenderam por conta de uma cor de um chapéu. O Exu, ele explica pra gente que a gente tem que respeitar a opinião do outro, né? Por mais que você ache que a pessoa esteja errada no seu ponto de vista, mas você tem que respeitar o ponto de vista do próximo, né? Você tem o seu jeito de ver a sua situação e a pessoa tem um jeito de ver aquela situação. Então, é uma coisa de respeito. É onde o Exu também ensina muito isso pra gente. Você já me disse uma vez... Pode ser pelos estudos, sim. De sugestão de estudos. Tem Olha só, hoje tem vários livros, tá? Não tem agora assim de cabeça assim para te indicar um livro que seria bom. Mas eu acredito que na internet você vai achar muita coisa. Depende do assunto que você queira começar a estudar, entendeu? Eu acredito que começar a estudar a respeito de mediunidade, de estudo de anjo da guarda, eu acho que é um bom caminho aí para começar. Aí. Tem mais alguma pergunta aí? Não, né? Não. Oi, gente, eu acho que eu vou chegar no fim dessa live hoje, tá? Eu queria agradecer a todos aí que entrou aí, né? Quero desejar a todos aí uma boa noite. Pedir ao Oxalá e ao meu Pai Oxóssi que abençoe a todos, que dê um bom caminho para todos, que as nossas entidades orixás possam nos abençoar em cima do que a gente está passando nessa pandemia, né? Que é uma coisa muito difícil e não é assim, é uma coisa que está complicando a vida de muitos, né? A respeito de trabalho, muita gente precisando trabalhar e não tem condições, então é lamentável o que a gente está passando, mas eu acredito na força maior divina, que isso tudo vai dar certo. O Olum, o Baloaê vai nos livrar dessa doença e vai nos trazer a paz e voltar tudo ao normal, né? Que muita gente deve estar louco aí querendo voltar aí pro terreiro e voltar para sua casa aí de origem aí e voltar tudo ao normal, né? Espero que seja isso em breve. Então, gente, é só isso mesmo. Quero desejar a todos aí uma boa noite, que todos tenham um bom final de semana. Não esquecendo de usar a máscara, tá? Álcool, tomar todas as providências aí para se proteger aí desse coronavírus, tá bom? Então, quero desejar a todos uma boa noite. E falar também, né? Não posso esquecer, no canal no YouTube. Aldeia de Boiadeiro. Nós temos lá o canal Aldeia de Boiadeiro. Lá eu tenho vários vídeos mostrando simpatias, alguns conselhos aí da Maria Mulambo, do Zé Pilintra, do Exu. Então, quem é inscrito no canal aí, faz favor lá, assina lá o canal lá, aperta o joinha lá, falando que gostou, compartilha os vídeos, ajuda nós aí, que eu tenho certeza que quanto mais ajudar, eu vou chegar ainda mais longe, ainda com muita coisa boa para todo mundo aí, tá bom? Então, até breve, a próxima live aí.